Olá, boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite para todos, boa noite para todo esse Brasilzão que me acompanha. Tem gente do Ceará, a Edna que tá sempre comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto mega especial. Nós vamos falar de... E aí, restituição é realidade ou é ilusão? Vocês estão me ouvindo bem? Me coloquem aí um okzinho se estão me ouvindo bem, se o som tá bom. Tive um probleminha numa outra live hoje à tarde. Então me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tem uma pessoa mega, que coisa boa. Hoje a nossa live, a nossa quinta Descomplicando Imposto vai ser muito especial. Vai ser com uma pessoa top, uma pessoa que me acompanha aí desde o meu surgimento no tributário, uma pessoa que foi a minha base. Eu vou chamar ele para ele se apresentar. Ele é uma pessoa maravilhosa. Muito sobre realidade ou ilusão, o que contam, se existe mesmo essa restituição, tão falada restituição. Oi, meu Olá! mestre! Muito boa noite, tudo bem? Eu tô bem, tu tá bem? Graças a Deus, bem cheio de energia, graças a Deus. Que coisa boa. Eu gostaria que todos que estão nos acompanhando agora mandassem para o maior número de pessoas essa nossa live. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de imposto, nós vamos tirar algumas dúvidas e nada melhor do que esse cara que está aqui para tirar todas essas nossas dúvidas, se é uma realidade, se é uma ilusão, o que está nos esperando. Ah, faço a restituição, não faço? Qual é o mito por trás disso? Então, com certeza Muito deve ter legal. muitas pessoas que vão querer ouvir o que esse mestre aí tem para falar. E é um cara maravilhoso. Eu nem vou falar muito, porque eu sou suspeita em falar dele. Já É, é carinho recíproco isso. né? Bom, primeiramente quero agradecer, Karina. Estou imensamente feliz de estar aqui com você, acompanhando aí o seu crescimento diário e sabendo que nada vem por um acaso, né? É uma batalha. A gente vê você, acompanhei ali desde quando você começou nessa linha tributária. E vendo que você se dispôs a fazer coisas que pessoas querem ter sucesso, querem ter resultado, mas que não querem passar pelo caminho que você talvez percorreu e percorre, né? Então, primeiro de tudo, o que você tem, você merece muito, muito, e é só o começo do que você vai conquistar. E eu fico muito feliz de saber que eu tenho você aqui do meu lado, né? Ah, Estamos eu, trabalhando juntos, isso é muito e eu bom. já te disse que eu sou tua cria, né? Eu já te disse que eu sou tua cria. E aí, É um orgulho. vocês entenderem, quando eu comecei no tributário, eu sou empresária e advogada, mas atuava no direito de família, e larguei o direito de família. E o Anderson foi uma das pessoas responsáveis aí por eu me apaixonar por esse direito tributário, por esses impostos aí. Ele fazia lives na piscina e eu botava lá hashtag 5 dias com o Anderson. É Bah, verdade. olha, e lembro, Tem alguns anos já isso é, até, né? e eu me lembro que eu fui sorteada numa live que teve no YouTube. E aí tu diz É assim, verdade. essa menina do Sul que fica me pedindo 5 dias comigo, sabe? Sou eu mesmo. E aí hoje nós trabalhamos juntos. Isso é Pois muito, é. muito, né? Muito, muito bom. Agora, para mim, a maior coincidência do mundo, e eu acredito muito nisso, na verdade não existe coincidência, né? Tem um homem lá em cima que ele comanda o que vai acontecer com a gente, é nisso que eu acredito. E um dia estou eu, entrei no estádio, sou corintiano, fui assistir um jogo do Corinthians, e quando eu cheguei no estádio, eu olhei para o lado, quem estava na cadeira do lado, quem estava?
Karina, eu não E acredito. nós Tinha uma- nunca tínhamos se visto na vida, E né? nem marcado para ir lá. Acho que Nada. tinha, naquele dia, acho que tinha mais de 40 mil pessoas no estádio e a Karina estava na cadeira do meu lado. Que coisa. Quando eu olhei, eu acho que eu te conheço. Cara, eu te conheço. Foi muito legal. Então, Deus organizou tudo isso para que a gente pudesse estar aqui. Eu acredito muito nisso, nessa força aí divina. Então, vamos lá, né? Bom, eu sou o Anderson Souza, tenho um canal do Café Tributário, foi onde tudo começou, que a gente se conheceu, inclusive, né? Hoje tenho também um escritório de consultoria tributária, escritório de contabilidade, já aí formei mais de 3 mil alunos, tenho muito orgulho disso. 3 mil pessoas aí que estão performando nesse mercado tributário, graças a Deus. E já alcançamos, já ultrapassamos a marca de 800 milhões aí de créditos recuperados. Então, acho que a gente tem bastante assunto aqui para falar. E eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas aqui. Hoje eu sou o convidado, não sou o entrevistador, hein? Obrigado para a Eu galera que está aqui com a gente, né? sei. Vamos compartilhar aí essa live, hein, galera? Vamos bater bastante no coração aí pro Instagram entregar o maior número de pessoas possível aí. Chama aí a galera. É, Manda pro grupo. não, porque agora nós vamos falar de tributário, se é uma realidade ou uma ilusão, se Isso existe aí. mesmo as restituições tributárias, como funciona, como surgiu e por que surgiu. É isso aí. Karina, isso é uma coisa muito engraçada, né? A gente falar assim, é, é engraçado que a gente tem que fazer uma live para explicar, né, se existe a restituição tributária. A gente cresceu, né, ouvindo muito do familiares, pessoas próximas, isso é cultura nacional mesmo. O governo nunca devolve nada. O governo, se um dia o governo ele vai pegar com uma mão e vai tirar com a outra. Então, coisas desse tipo que traz uma ideia de que a gente tem que aceitar tudo que é imposto para nós, né? Imposto mesmo, né? E quando a gente trilha um caminho do empreendedorismo, a gente sabe que o maior custo de um negócio, se a gente tiver que falar quais são os três maiores custos de um negócio, um deles vai ser o imposto, vai ser os tributos. Então, um dos pontos que a gente tem que cuidar, e isso é diário, é da gestão tributária. Hoje eu costumo falar muito para os empresários, né? A gente não vende mais só o produto. A gente vende o produto mais o imposto. Porque quem souber vender melhor os seus impostos vai conseguir melhores preços para se tornar mais competitivo no mercado. E quando a gente fala de restituição de impostos, nós estamos falando, na verdade, de uma correção do passado. Durante 5 anos, que é o que a legislação permite que a gente possa voltar, ocorreram vários fatores. As empresas trocam de colaboradores, as empresas trocam de contabilidade, a legislação muda. Cara, diariamente nós temos, eu não vou falar centenas, mas são milhares de alterações nas legislações. Não existe um ser humano que consegue acompanhar todas essas legislações. Quando muitas vezes a gente vai descobrir que houve uma alteração, isso já ocorreu há muito tempo e já deveria ter olhado lá atrás. Mas não dá. Ninguém fica aqui, vou acordar hoje para passar o dia inteiro para ver o diário oficial que alterou. Todo mundo tem suas responsabilidades, os seus negócios para tocar, as suas obrigações. Então, é muito dinâmico esse mercado e as coisas vão ocorrendo. Algumas empresas, praticamente as maiores, são mais assessoradas, elas acabam tendo aí uma informação privilegiada, porque elas têm advogados tributaristas colados nela, em departamentos dentro da empresa, contadores, controller, consultores, enfim, os médios e os pequenos empresários, cara, malemar, eles conseguem pagar a contabilidade, né? Então, assim, já defendendo aqui a minha classe contadora, né, que eu sou um contador também, e eu sou apaixonado pelo direito, talvez é um dos meus traumas não ter feito direito, eu me sinto até meio advogado. Eu até Mas dá me tempo, sinto... Dá tempo, dá tempo. né? Dá tempo e não tem tempo. Isso é engraçado. Dependendo, eu brinco muito, faço uma analogia, que a contabilidade é o clínico geral, né? Então, onde ela consegue manter ali a empresa com uma sobrevida. Então, olha, balão de oxigênio vai viver, eu estou tocando aqui para você, todo dia eu estou matando aqui um leão e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Só que a empresa ela precisa de especialidades. E muitas vezes o escritório de contabilidade não consegue trazer uma especialidade financeira, uma especialidade tributária,
uma especialidade a nível de controladoria, enfim, que isso também agrega num custo para o empresário que muitas vezes ele não tem condição de pagar, e nem o contador de formar equipes desse porte, porque também não tem condição ali financeira para manter isso. O empresário muitas vezes não vê como necessidade isso e não quer pagar por isso. Então, assim, com isso vão surgindo vários problemas no decorrer das operações das empresas. Então, quando a gente fala de restituição tributária, esse nome é um pouco até às vezes pesado, mas nós estamos falando de uma correção tributária, né? Nós estamos falando de voltar para o passado, analisar o que foi feito, corrigir o que está incorreto, pegar aquelas informações que estão lá na Receita Federal e falar assim, olha, tem uma informação errada aí. Então, nós vamos corrigir ela e essa informação errada fez eu te pagar a mais que eu não deveria ter pago. Então, você me devolve? E a Receita Federal é um dos melhores pagadores que existe. Tanto que empresas do Simples Nacional, pessoas físicas, recebem restituições em torno de 30 a 60 dias. E ela paga confiando no que aquelas empresas estão falando, porque elas sabem exatamente a dificuldade dos empresários. Então, a gente já tem que mudar desde já a cabeça, entendendo que a Receita não devolve nada. Cara, a Receita, não estou defendendo agora o lado da Receita Federal, mas a Receita Federal é muito justa nesse sentido. Você declara o que você deve pagar, dentro do que esteja certo. Então, você... eu estou pagando muito imposto. Depende. Pode ser que você esteja pagando muito imposto porque realmente você está faturando muito. Ou você pode estar pagando muito imposto porque você está no planejamento tributário errado. E isso não é responsabilidade da Receita Federal. Então ela fala para você, olha, o que você falar para mim, você vai pagar. Só que eu tenho o direito de olhar. E se eu encontrar o problema, depois você vai ter um problema também. Então, quando a gente faz essa análise, hoje eu estava até numa reunião com uma empresa uma concessionária de jet ski, lanchas, quadriciclos, e ele falou assim, Anderson, qual que é o risco da minha empresa ser fiscalizada? Eu falei, todos os dias. Não é o fato da gente olhar o passado que você vai ser fiscalizado. O grande ponto a informação que está lá, você não tem segurança que está certa. Então, para a gente poder pedir algo para a Receita Federal, para falar, me devolve o que eu paguei a mais, primeiro de tudo, eu tenho que verificar o que está certo e o que está errado. A partir do momento que eu faço um trabalho desse, eu estou falando para a Receita, olha, desculpa, eu errei e agora eu estou consertando. Me devolve o que é meu e se tiver algo para pagar, eu pago o que eu tenho que pagar. E você faz esse acerto de contas e a sua empresa vai ficar muito mais adequada. A gente vê muito, Karina, assim, empresas que sonegam, porque a empresa ela paga imposto assim. Eu tenho isso para pagar. Esse valor que eu tenho para pagar. Olha, se passar desse valor dessa guia, você tem que diminuir aí a receita. E aí, o que acontece muitas vezes? A gente percebe que, vamos imaginar que ele declarou 70% de um faturamento. A gente percebe que o 70% que foi declarado errado. Se estivesse fazendo de uma forma correta, ou num planejamento tributário, ou de uma forma que eles conseguem uma economia tributária através de um planejamento, talvez estaria declarando 100% e pagando menos do que se estivesse sonegando, não declarando aqueles 30%. Uma coisa, e tu acredita que isso que acontece é desinformação da empresa? Pura. Vou te dar um exemplo num ramo que você atua muito forte, que é o agro. Cara, me dá dor no coração quando eu vejo, eu vou conversar com alguém do agro e ele fala assim, cara, quanto que você compra de insumos? Eu compro 1 milhão. E o cara está comprando tudo em pessoa física. Ninguém chegou nesse cara para falar assim, olha, se você se tornar um PJ e você comprar esse 1 milhão pela pessoa jurídica, você vai ter 9,25 de crédito de PIS e COFINS. E esse dinheiro entra na sua conta a cada 3 meses. Opa! Então, a cada 3 meses eu compro 3 milhões, praticamente 10%. Desses 3 milhões, 300 mil, a Receita Federal vai me devolver? Sim. Mas ninguém te falou isso, você está numa pessoa física e esse ponto faz com que o cara vire um custo 300 mil para ele. Ontem eu estava numa reunião e um agricultor comprou duas máquinas, 5 milhões. Eu digo, como assim tu fizesse? E aí ele começou a me contar e eu disse, meu Deus.
15 milhões. Até 15 agora, milhões. estou 15 milhões em insumos. Karina, 15 milhões, 10%, vamos arredondar a conta, né? Lá 25, vamos por 10%. 1,5 milhão voltaria para a conta dele. Ele me disse, nem me fala mais nada, Karina, pelo amor de Deus. Nem me fala mais nada. Vamos arrumar daqui para frente. Pois é. E aí você pega, por exemplo, vamos pegar uma relação de créditos que existe de um PIS e COFINS. Estamos falando de energia elétrica, estamos falando de manutenção desses caminhões, nós estamos falando de aluguel, nós estamos falando das compras de insumos. Cara, é uma grana terrível que uma mudança de um regime tributário, você traz um dinheiro para dentro de casa. Mas agora a Receita vai me fiscalizar por isso? Cara, você tem a opção de você fazer os regimes tributários. Então, assim, me apega muito, assim, eu vejo, né, muito, a desinformação mesmo. Porque eu vejo, quando eu recebo perguntas como essa, igual eu recebi hoje, Anderson, vou ser fiscalizado? Aí eu fico assim, eu não gosto de falar muito na frente da pessoa, assim, né, tipo isso, porque talvez é um pouco agressivo. E eu descobri essa semana que eu tenho o perfil executor, né? Então, às vezes, não é que eu sou o bruto, é o meu jeito de ser muito ágil e prático de falar. Então, eu estou tomando cuidado da forma que eu falo hoje em dia. É, as pessoas falam assim, você é fiscalizado? Cara, você não quer mexer no passado com medo de ser fiscalizado, mas continua distribuindo lucro sem a empresa dar lucro, para não pagar imposto de renda. Não faz controle de estoque, mas isso não tem problema nenhum. Sabe? Então, isso é um pouco de... Precisa analisar ali um pouquinho mais, ter um pouco mais de consciência e ver que Receita Federal, sim, ela devolve restituições de impostos. Basta você falar para ela o que você pagou a mais. E aí, claro que você tem que pegar uma pessoa que tenha conhecimento sobre aquilo que está fazendo para que também não faça uma besteira, como nós vimos também, né? A Receita ela é tão boa pagadora que houveram tantos golpes no mercado, né? Foram postos de combustíveis, foram o pessoal zerando a receita das empresas dos últimos 5 anos para restituir 100% dos valores. E a Receita confia tanto no empresário que ela paga. O que você me pediu, eu pago. Depois a gente pode fazer um acerto de contas. Então, esses pontos que a gente tem que trazer com muita segurança para o empresário. Sempre olhar quem vai executar esse trabalho. Tem que ser alguém de confiança. E especialista. Meu contador vai fazer. Cara, não estou desmerecendo o seu contador. Talvez ele realmente consiga fazer. Mas tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto. Eu sou E, contador, mas não sou especialista nesse assunto. Tudo bem. e agora, uma coisa que ficou muito fácil, né, Anderson? Que é a Becre, né? Exato, exatamente. Tanto que quando surgiu todos esses golpes, inclusive foram presos, né, várias pessoas nesse sentido. A gente que vem aqui tratando desse mercado tributário, fomentando ele, a gente sentiu a necessidade que a gente tinha que criar também um escudo, uma proteção para quem trabalha direito, né? Porque uma vez eu até falei para um cliente, e a gente até fechou o contrato depois, né? Ele entendeu o jogo. Esse meu jeito executor prático de ser, né? Às vezes a gente sai falando. Mas esse dessa hora deu certo. Você também é. Eu falei para ele, né? Ele falou assim para mim assim, eu vi uns golpes, meu contador me alertou aqui que isso aí tá tendo muito golpe e tal. Eu falei, legal. Eu falei, que produto você trabalha? Ele falou assim, eu trabalho com autopeças. Eu falei, cara, você não tem problema com produtos falsificados, com mercadoria que são, sei lá, roubadas por aí, estão vendendo no mercado negro? Cara, isso aí atrapalha o meu mercado pra caramba. Eu falei, você não vende esses produtos? E ele ficou um pouco ofendido, né? Ele falou, não, pô, acho que não. A minha loja aqui não. Eu falei, então, eu também não trabalho como os golpistas, tá? Todo mercado, sim, tem as suas pragas. Mas não, isso a gente não pode analisar que todo mundo é um golpista. Então, assim, da mesma forma que existem golpistas no meu mercado, existe no seu. Existem nos empreendedores que estão nessa live, existem nas da marcas de tênis, as piratarias, na música, enfim, existe em tudo. Então, a gente tem que saber também separar a situação e mostrar para os empresários que, cara, recuperação tributária, planejamento tributário é a sobrevivência do negócio. Quantas empresas, Karina, com o seu trabalho, você já salvou, principalmente na época de pandemia? Muito.
sabe? Empresas que ganharam um balão de oxigênio para poder ali salvar famílias que estão por trás, sabe? A responsabilidade de 10, 20, 30 famílias que estão ali, que representam, somando todo mundo, mais de 100 pessoas que um empresário carrega nas costas. Então, eu acho que esse grau de responsabilidade é muito legal. Os profissionais também que executam esse tipo de trabalho terem isso em mente, né? Que você faz muito bem isso. E a Becre veio aí para ajudar, para fazer esse filtro, para passar essa peneira, digamos assim. Exatamente. E Proteger, né? proteger, quer saber se o advogado está cadastrado, se o contador está cadastrado, se a pessoa que vai prestar o serviço para a empresa é uma pessoa íntegra, idônea, entra lá na Becre, no site no Instagram da Becre, vai ter as pessoas lá. Eu não sei se o site já está pronto, O site está Anderson. sendo, vai ser liberado agora esse mês, já está já pronto. Possivelmente, acho que semana que vem já está até no ar. É uma associação nova, que é a Associação Brasileira pela Ética no Tributário, e que foi constituída, onde a Karina também faz parte desse conselho, e nós estamos aí lutando. Cada vez mais pessoas, quanto mais forte a gente vier para esse mercado, mais fortalecido ele vai estar. E que é aquela coisa, né? Um negócio para nós, lógico que é. É um negócio para nós. Mas muito mais que um negócio, a maior alegria é quando a gente vê o empresário ali tendo uma sobrevida, crescendo, porque a gente sabe que o nosso trabalho está fomentando a economia desse país. Então, isso é um sabor imenso, imenso, imenso. Isso é muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa que também é uma questão que muitos empresários têm medo da Receita Federal, né? O questionamento da Receita Federal. Tá, mas olha só, a Receita falou, posso ser fiscalizado, não posso ser fiscalizado. Qual é a tua sugestão? Porque assim, o Simples Nacional, o pessoal, as empresas do Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido, são empresas que já estão mais organizadas. Mas os Uhum. empresários do Simples Nacional são a mesma pessoa que paga a conta é a pessoa que entrega. Está no chão da É, fábrica. E que é a faz tudo. escolinha de ser empresário. Exato. Então, ele tem a capacidade de dar. Ele não tem a capacidade, não. Ele não tem tempo, às vezes, de se Entendo. preocupar com um detalhe da empresa que talvez, e eu digo sempre para eles, se eles parassem, o lucro deles estariam aí. Sim. Então, eu sempre digo assim, dá 2 passos para trás, olha a tua empresa de cima. O que está acontecendo de errado? O que nós podemos fazer para ajudar? Só que eles têm muito medo. Mas te falo de medo da Receita Federal. Sim. Medo de ser Foram fiscalizado. criados assim, né? Não mexe com isso. Não vamos mexer com isso. Mexer com isso o quê? É teu direito. Eu sempre digo para eles assim, é teu direito de verificar se tu tem algum imposto que foi recolhido indevidamente. Tu tem direito de verificar isso. O que tu diria para esses empresários? É isso aí. Karina, assim, existem. Nossa, isso aqui só essa pergunta é tema para umas 10 lives, né? É, por onde eu vou começar? Tem tanto assunto por isso. Vamos lá, ó. Eu acho que tudo começa pela educação em tudo, tá? Tudo. Quando a gente relaciona pessoas, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de profissão, enfim, tudo começa pela educação. E um grande ponto que eu vejo dessa situação ocorrer é a questão da educação. Como eu já falei, nós somos criados entendendo que a Receita Federal ela é o bicho-papão e nunca ela vai te devolver nada, sempre ela vai tirar de você. Esse é o ponto que tem. Mas a grande questão aí é que, por exemplo, esse empreendedor que hoje ele está no Simples Nacional, a maioria deles, eles estão ali hoje empreendendo porque eles tiveram sucesso na execução da função que eles tinham trabalhando para uma outra empresa. Então, por exemplo, tenho uma loja de autopeças, eu era um baita vendedor nessa loja, eu ganhei muito dinheiro ali sendo vendedor, várias comissões, eu fui lá e montei a minha loja. E agora eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que lidar com contabilidade, eu tenho que lidar com financeiro, eu tenho que lidar com fiscalização, Cara, o que eu menos faço? Vender peças. Pô, mas era o teu carro-chefe, era o que você sabia fazer de melhor, é o que você menos faz. E isso acaba trazendo, até ele se achar, até ele entender ali o que realmente
ele vai conseguir se tornar um empreendedor. É por isso que eu brinco que é a escolinha do empreendedorismo, né? O Simples Nacional. Não existe uma preparação para o cara poder abrir um CNPJ. Então ele abre e vai aprendendo ao longo da jornada e isso vai fazendo ele cometer muitos erros. E por infelicidade, e aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui, muitas vezes o medo da pessoa que está assessorando ele de perder os honorários mais medo ainda. Então é um cara que ele tem medo e chega alguém e fala para ele, realmente, o seu medo é válido, toma cuidado, não mexe com isso porque você vai ter problema. Mas, na verdade, esse medo do cara não é que vão mexer na empresa dele ou vai fiscalizar. O medo, talvez, de quem está assessorando ele ali, talvez contabilmente, muitas vezes, é o cara que está com medo só de perder os honorários dele. E aí não mede o esforço de falar assim, cara, eu estou prejudicando o negócio do meu cliente. E isso é uma realidade que com duras penas eu falo isso porque, cara, eu dou aula para contador. Então, assim, eu fomento esse mercado, eu educo esse mercado. Então, o que eu quero mais é que os contadores performance altíssima dentro do mercado. O contador é o médico das empresas. Só que muitas vezes ele está despreparado para dar determinado auxílio para essa galera e o homem de confiança dele, que é um cara que não teve uma educação empreendedora, vai ser o contador. Então, eu acho que o primeiro ponto tem que tomar um cuidado aí. O segundo ponto e diferente do tamanho da empresa, você tem que entender que você tem um negócio que ele quer crescer. Você quer ver um exemplo prático? O que a empresa do Simples faz quando ela atinge um faturamento que ela tem que ir para um outro regime? Primeiro ponto, ela abre outra empresa do Simples. Não é isso? Na prática? E aí depois vai estourar de novo. O que ela faz? Arruma outro CPF e abre outra empresa. E eu pergunto sempre os empresários, cara, a Magazine Luiza cresceu assim, abrindo um monte de empresas do Simples, a Casas Bahia, as franquias que tem hoje, mais de 100 unidades no Brasil, mais de 500 unidades no Brasil, eles cresceram abrindo empresas uma atrás da outra, tudo do Simples Nacional? Óbvio que não. Houve uma estratégia, um planejamento criado para isso. Então, a empresa, as pessoas confundem muito, elas acham até que a empresa do Simples não tem nem que ter contabilidade, né? Acontece muito, né? Ela acha que nem precisa. Um dia chegou no nosso escritório um cliente que não queria mandar um extrato bancário para nós. Falei, não, vocês querem ver quanto que eu tenho em conta? Olha, gente! Então, assim, para você ver o nível de informação que existe no mercado. Então, o ponto principal aqui que eu acho que tem que começar a trilhar é entender que Simples Nacional é apenas uma forma de pagar um imposto. Mas a empresa que está atrelada a um CNPJ, ela tem que ser tratada como uma empresa de lucro real. O que é isso, Anderson? Essa empresa está dando prejuízo ou está dando lucro? Essa empresa precisa ter uma gestão. E aí eu puxo a orelha dos contadores quando eu falo o seguinte, se você não sabe fazer a contabilidade de uma empresa do lucro real, você está fazendo mal feito uma empresa do Simples Nacional. Porque o Simples Nacional é o formato de pagar impostos. Você apura os impostos de forma diferente. Mas a empresa ela tem que ser tratada, quais são os custos dela, quais são as despesas dela, como que ela pagaria os impostos se ela estivesse em outro regime tributário. Esse comparativo precisa existir o tempo todo. E essa gestão o empresário precisa ter. Então, quando a gente fala assim, eu estou com medo de fiscalizar, eu diria para o empresário o seguinte, cara, então tudo bem, esquece o seu passado, mas até quando você vai vivenciar esse mundo escuro, que você está numa caverna e você não sabe o que está acontecendo com a sua empresa. Ele só sabe uma coisa, se ele tem dinheiro no caixa ou se ele não tem. Se ele vai conseguir pagar as contas ou se não vai. Então, se você não quer mexer com o dinheiro que você já perdeu lá atrás, você precisa começar a entender que você tem que olhar para o dinheiro que você ainda não gastou. Porque só existe dois tipos de dinheiro. É o que você ganha e o que você perde. Então, se você não quer ganhar aquele que você já deixou para a Receita Federal, ou para o governo, para o Estado, enfim, para o município, tá tudo bem. Mas até quando você vai querer ficar tirando dinheiro, muitas vezes, da onde não tem, para pagar o que nem deveria pagar? Aí que eu acho que é a grande tolice da gestão empreendedora do negócio, sabe? Então, por isso que quando a gente fala de revisão tributária, a gente olha para trás.
Mas muito melhor do que a gente olhar para trás e ver o que foi pago indevidamente é o dinheiro que eu ainda não gastei. Esse tem um poder enorme, porque ele está na minha mão. Eu não vou pedir. Se eu faço um trabalho com antecedência e eu organizo a minha empresa antes, eu não preciso tirar esse dinheiro do meu bolso. Hoje, Karina, eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu estava numa reunião, o cara falou para mim, eu pago 70 mil reais de imposto. Eu falei, cara, de ICMS. Se você assinar o contrato agora, eu garanto para você, você não vai pagar R$ 1 de ICMS. Eu já vi a tua empresa aqui, só de olhar eu sei que você não vai pagar. E ele não assinou porque tinha um contador do lado que falou para ele, a gente precisa conversar antes. Cara, isso não dói pelo fato de eu perder o contrato. Me dói de saber que aquele cara está pagando quase 1 milhão indevidamente por ano. Que ele poderia pegar aquele dinheiro, gerar uma bonificação para um colaborador dele, melhorar o resultado da empresa, vender mais, contratar mais. Era uma cidade de interior. Quantas pessoas, às vezes, estão desempregadas ali que poderiam ser contratadas, sabe? Então, quando você faz um cenário geral pela economia, você fala assim, cara, é triste quando você vê alguém matando o empreendedorismo. E isso é como se estivesse matando. Anderson, eu sempre falo que advogado e contador têm que andarem juntos, de mãos dadas, porque um precisa do outro em qualquer tipo de trabalho. Mas o empresário, ele confia muito no seu contador, e se o contador disser para ele faz, e se ele disser não faz, ele não faz. Alguns fazem porque são empreendedores. Não, eu vou fazer. Mas o que eu vejo, tá? Eu não sei se tu vê assim, existem alguns contadores que são mal preparados. Fazem o arroz e o feijão, não querem se aperfeiçoar. São áreas completamente distintas, assim, eu até converso muito, digo assim, não tem como o contador saber tudo do direito, saber tudo da restituição, porque ele faz o trabalho dele, mas ele pode sim saber alguma coisa e se especializar para agregar no trabalho dele também. Só que eu vejo uma briga de elos aí. Eu não sei como é que tu vê isso, mas eu vejo que tem uma briga de elos. Eu vejo até assim, sabe, Karina, eu respeito muito assim, o que te faz bem, né? Então, assim, eu até entendo que, por exemplo, talvez eu não quero entrar mais nesse mundo, poxa, eu já passei tanta coisa e hoje eu quero só manter o que eu tenho, mas ok. Então, assim, mas eu não vou sacrificar ninguém com isso. Então, se eu não quero fazer, que eu não feche as portas de uma parceria que pode agregar para o meu cliente. Que eu aproxime pessoas especialistas para poder ajudar o meu cliente. Não que eu vou criar uma barreira como se aquilo fosse uma coisa que vai gerar um problema para ele. E na boa, sabe que não é. Sabe que não é. O medo, muitas vezes, vai apontar no meu erro. Vai olhar para o passado, vai encontrar que pagou alguma coisa indevida e vai apontar o meu erro. Cara, e o erro muitas vezes não é nem do contador, é uma informação que nasceu na empresa e nasceu errada. Porque a empresa por passa exemplo, por contadores também, né? Pois é, e assim, sabe, Karina, por exemplo, cadastro de item. Cadastro de item, por exemplo. Cara, quem que tem um especialista dentro de uma empresa do Simples Nacional para fazer o cadastro do item quando o item é novo dentro da empresa? Para saber qual que é a tributação do PIS e COFINS, do ICMS, tal. Não tem, ele só cadastra o produto que ele quer vender. E aquele produto, da forma que foi cadastrado, é o que vai ser emitido a nota fiscal. E aí foi emitida uma nota fiscal errada. O contador não vai analisar item a item de todas as notas. Ele nem tem condição para isso, coitado. Então, o que acontece? A informação chega errada para ele e vai seguir errada para o fisco. Então, um trabalho ele tem que iniciar na empresa onde nasce a informação. Tanto que muitas vezes o contador vai olhar a empresa 30 dias depois, né? Porque é quando ele vai começar a apurar os impostos, mas as notas já foram tudo emitido durante aquele período. Então, até o pessoal está falando, fora que o NCM vive mudando, exato. O NCM, a tributação, uma hora é alíquota zero, depois não é mais alíquota zero, aí vem uma medida provisória, reduz, aí acaba depois de 90 dias a redução, volta para a alíquota normal,
No dia seguinte, o fisco vai lá e prorroga a medida provisória. Então, é isso que a gente vive. Agora, as empresas do Simples vão ter alguém para gerenciar isso? Não tem, gente. Não tem. Então, eu acho que quanto mais cedo as empresas entenderem que, sim, elas precisam de especialistas dentro da empresa delas, conectadas com ela, mais resultados elas vão ter. E eu falo para todo mundo, esses especialistas, né, a área financeira, tributária, cara, não é custo para a empresa, porque o trabalho se paga. Tanto que é cobrado um percentual, né? Você ganha e me paga uma parte do seu retorno. Então, assim, ninguém chega no empresário e fala assim, ó, você vai me pagar X valor por mês sem saber se vai ter resultado. Não. Se você tiver resultado, você me paga. Então, cara, quem trabalha assim, só esses profissionais que garantem o retorno para as empresas. Então, não tem muito o que se discutir nesse sentido. Então, eu acho que nesse ponto, em resumo geral, é abertura de mente. Tem que abrir a mente e entender que a empresa é do Simples para pagar o imposto no Simples Nacional. Mas você tem que ter a mente, a mentalidade que você é uma empresa grande. E uma empresa grande precisa de uma gestão qualificada. Esse é o ponto. Quanto mais cedo você entender isso, mais sucesso você vai ter. Você vai ver o sabor quando você chegar no final do ano, lá para outubro, novembro, você ter os números na mão e poder falar, cara, eu posso ir para qualquer lugar. Eu posso ir para o Real, para o Presumido, para Minas, eu posso distribuir pelo Espírito Santo, fazer transferência para pagar menos ICMS. Cara, isso é uma delícia. Está na tua mão. Você faz o que você quiser. E você não vai deixar de fazer porque você não tem informação. Esse é o ponto, né? Tu sabe que agora tu falando, eu me lembrei de uma cliente que eu tenho, que ela vende queijos. E queijo Que fatiados delícia. e queijo inteiro, ela tem o NCM diferente. E ela não sabia isso. E ela foi multada pela estadual em R$ 60.000. E numa conversa com ela, eu disse assim, imagina se eu tivesse te preparado antes. Olha o gasto que tu vai ter aqui. Porque veio a estadual. Mas se tal estado veio, o federal vai vir também. Exato. E sabe, Karina, ó, fez eu lembrar também um caso aqui de um cliente nosso que entrou recentemente aqui. Trabalhando no e-commerce, o e-commerce a margem é muito pequena, taxas desses marketplaces é muito alta. Os marketplace, a taxa do mercado do marketplace é muito maior do que o resultado do próprio empresário, né? E aí esse cara ele tem que ali qualquer centavo para ele vai fazer diferença no montante do negócio dele. E aí, primeira hora que a gente bateu o olho assim, cara, por exemplo, nas operações interestaduais dele, ele estava aplicando 12%, que é o padrão normal e tal. Mas o produto dele era 8,8%. Cara, você fala assim, olha aí, quase 4% de diferença de uma empresa que emitia em torno de R$ 700.000 de venda interestadual. E a gente fala de quase 4%. Sabe? Então, assim, é um detalhe que muda o jogo. É um detalhe que o empresário... Só que eu percebo, e eu te digo isso assim, porque como eu sou empresária também, e eu sinto a dor do cliente, e eu sinto a dor do empresário, muitas vezes os empresários estão pagando o simples lá no dia 20, 5.000, 10.000, 18.000, e não está tendo lucro, e continua no simples. Uhum. E ele não Sim. percebe que mudar o regime tributário dele faz toda a diferença. Muda o jogo. Mas sabe qual é o medo dele? Eu não vou conseguir me De ir pro real. controlar. Vou pro real. Imagina, eu vou tirar nota disso, vou tirar nota daquilo, eu vou ter que controlar meu estoque. E aí o que acontece? Dá avaria, tem que tirar nota de avaria. Eu tenho que fazer troca de mercadoria. Como é que eu faço troca de mercadoria? Ele se assusta com tanta coisa e ele diz assim, olha só, mas o sistema eu tenho que mudar, o sistema é mais caro. A contabilidade é mais cara. E eu começo assim, tá, mas coloca na ponta do papel que tu está pagando. Quem sabe esse imposto que tu está pagando agora por mês não vai ser a economia para te pagar tudo isso. Eu tenho muito problema com eles entenderem no interior aqui. Eu vou te dizer sinceramente, eu Uhum. não sei se tu sofre isso aí, mas eu tenho, para eles entenderem, Sim. e
Eu faço uma tabela. Eu coloco ali, olha, tu tá gastando isso. Se tu tivesse nesse regime, tu gastaria isso. Se tu tivesse nesse regime, tu gastaria isso. Fora os outros benefícios que tu pode trazer. E aí eles me dizem assim, ah, mas eu vou pagar minha folha de funcionário muito mais caro. Então, eles colocam alguns empecilhos. O que que tu vê nisso? Qual é a tua percepção? Olha, eu volto na questão da educação, do empreendedorismo. Parece que para os empresários, os regimes tributários são uma escadinha, né? Eu começo no simples, depois eu vou para o presumido e depois eu vou para o real. Isso é o que tem na cabeça da maioria dos empresários, até porque eles aprenderam isso, tá? Alguém ensinou isso para eles. Como a gente atende muito e-commerce aqui, cara, isso que você está falando é o que eu mais vejo no e-commerce, por exemplo. O cara trabalha com uma margem super baixa, quase no prejuízo, e ele está pagando os impostos no simples sobre o faturamento. Porque no simples nacional, no lucro presumido, você emitiu a nota, você tem que pagar o imposto. No lucro real, você paga o imposto se você teve lucro. Se você teve prejuízo, você não vai pagar o imposto. E quando eu falo para eles assim, cara, mas a sua empresa não é para estar no simples, é para estar no real, porque você está tendo prejuízo contábil. Às vezes não é prejuízo financeiro, é prejuízo contábil. Pô, Anderson, como assim? O que que difere, né? Difere pelo seguinte, eu vou dar um exemplo muito prático. Por exemplo, no agronegócio. Cara, eles têm muito maquinários. Maquinários têm depreciação. A depreciação é uma despesa contábil. Então eu abato do meu lucro. Mas eu não tenho desembolso de caixa. Eu não estou pagando a depreciação. Então isso muitas vezes me faz eu ter um prejuízo contábil, mas não me traz um prejuízo financeiro. E para o lucro real, o importante é você ter um prejuízo contábil nesse sentido que você não vai pagar o imposto. Ok. E quando a gente fala para o empresário assim, olha, dá para você, vamos mudar para o real, ele fala, não, pô, mas eu estou faturando 250 mil, eu não estourei ainda. O regime tributário, você não tem que, quando você for estourar, eu vou escolher o meu regime tributário. Todo ano você tem que fazer o planejamento tributário e entender qual o melhor regime para você. A Receita te disponibiliza três: simples, presumido ou real. No simples você tem uma alíquota sobre o faturamento, no presumido você tem outra, e no real, basicamente, se eu tenho lucro, se eu tenho prejuízo, eu pago imposto. Se eu tiver prejuízo, eu não pago, na parte federal. E eles não fazem essa conta. E muitas vezes perde oportunidade por conta de achar que tem que ficar no Simples Nacional, o cara já está tendo prejuízo e ainda está pagando imposto, que para mim é um dos mais absurdos que tem. E a gente vê o contrário também, tá, Karina? Assim, eu vejo muito, já fui em palestras até, que eu vejo o pessoal falando assim, pegar o exemplo do e-commerce de novo. O e-commerce é lucro real. Eu até concordo que o e-commerce, a maioria, é lucro real. Mas eu não posso afirmar para ninguém se é um ou se é outro sem antes eu olhar os números para ele. Cada empresa tem a sua particularidade. Cada empresa tem sua vida própria. Cada empresa tem suas dores, seu momento. Tem empresa que está endividada, tem empresa que está voando, tem empresa que está com lucro altíssimo, tem empresa que tem bons negócios, tem empresa que tem maus negócios, tem empresa que está em expansão, tem empresa que está precisando de um balão de oxigênio. E às vezes são dos mesmos setores, vivendo momentos diferentes. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse sentido, que não existe uma regra, não existe uma coisa que vai falar assim, essa empresa para isso é isso, essa empresa para aquilo é isso. Eu acho que tem que ficar muito claro para os empresários que você tem o poder de escolha. Você pode ir para esse lado, para esse ou para esse. E entenda que você pode ir a qualquer momento, desde que você faça um planejamento adequado. Então, às vezes, o cara não quer pagar por um planejamento, mas ele está pagando lá quase 1 milhão de CMS, como foi o caso que eu estou te falando aqui, né? E ele acha, às vezes, que você cobrar 20 mil, 30 mil no planejamento vai ser muito. Para ele não pagar mais imposto. Mas ele está pagando quase 1 milhão de imposto no ano e está tudo bem. Então, assim, volto na primeira questão que eu citei, que é o empresário precisa se educar. Ele precisa se educar e entender que se ele quer crescer, ele precisa ter pessoas competentes do lado dele. O mercado não tem espaço mais para mediano. Não tem. Não, concordo. Ou você é bom, ou você está fora do mercado. E a informação está aí para todo mundo.
Eu ia até especificamente perguntar isso. É, como, como nós poderíamos ajudar esses empresários de uma forma para educar eles? Porque as pessoas não nascem empresários. Não nascem. É exatamente isso. Ele vendia peça na Autopeças, vendeu um monte, abriu uma empresa, saiu da venda, porque tem que organizar o resto tudo, e não faz mais até mesmo o que ele gosta. Deveria existir, tá na internet, mas o que nós poderíamos fazer para que esses empresários, para que nós pudéssemos abrir a mente desses empresários? O que O Olha, que nós, tu como contador, eu como advogada, nós poderíamos fazer para que eles entendessem a importância deles, tanto na sociedade, porque eles empregam as pessoas. Nós não queremos que nenhuma empresa feche, nós não queremos que nenhuma empresa, porque são pessoas que estão ali trabalhando. Mas, no entanto, muitos deles, às vezes, eles não têm conhecimento. E eles não têm tempo de ter esse conhecimento porque eles estão lá correndo. E falar com uma certa idade passada, às vezes é muito complicado. extremamente, E extremamente. o que tu acha que poderia fazer para que eles... Porque vou te dar um exemplo aqui no Sul, tá? Aqui no Sul, as pessoas não usam muito o Instagram. Sabe o que elas usam? Facebook. É, Vocês nem usam mais Facebook aí. Mas a maioria das pessoas estão no Face. Não chegou ainda aqui essa coisa de estar no Instagram. uhum, E eu ouço relato muito de empresários dizendo, olha, mas e como eu faço? Procuro na internet, pesquisa. Não, mas eu não tenho computador e muitos deles não sabem nem usar o computador. Tu entende? Que é sim. mais arcaico do que... Uhum, parece que não existe mais isso, mas existe sim. Muitos existe. agricultores que eu vou visitar, eles não fazem uma planilha no Excel. E aí eu vou lá, explico para eles, ajudo eles a fazer a planilhinha. Só que eles não sabem como fazer. E eles não querem gastar para ter esse conhecimento. Então, eu vejo que, não sei o que tu vê aí, mas que os órgãos públicos poderiam sim dar uma força nisso. Porque é interessante para o município, para o estado, ter mais empresários. Sim. E eu concordo plenamente com você, e eu tenho essa batalha comigo, né? Desde quando eu entrei na internet, eu vim com esse objetivo, e eu já falei isso para você algumas vezes, né? E eu acho que é o que você também acredita, e eu acho que é por isso que a gente se conectou tão bem. Eu sou muito daquela ideia de que a gente tem que se unir para multiplicar. Então, a minha batalha é por que que hoje eu já treinei mais de 3.000 profissionais, né, sendo advogados, contadores, enfim, é para a mensagem poder chegar. E é o que eu acho que cada pessoa que tem esse conhecimento tem que tentar pulverizar. Então, levar, por exemplo, às vezes a informação para chegar, por exemplo, em um fazendeiro, né, que ele está ali no dia a dia, ali na roça dele mesmo, mas que ele está perdendo muito dinheiro por uma falta de informação. E de verdade, no momento que ele tem livre, ele não vai querer abrir a live aqui para ficar falando de impostos, não é nem interesse dele isso. Mas existe um profissional que recebe um honorário para cuidar da parte dos impostos dele. Então, assim, esse profissional, que seja contador, que seja advogado, que seja consultor, eu acho que essas pessoas que trabalham nessa linha técnica para que aquele empresário possa ter melhores resultados, eu acho que eles são os nossos mensageiros para que possa chegar essa informação e entender que aqui ninguém está para prejudicar o trabalho de ninguém, e nós estamos para nos unirmos, para que juntos a gente possa levar um trabalho de maior qualidade para os empresários. Então, se eu puder fazer um apelo hoje aqui, é o apelo da informação. Vamos trabalhar em conjunto. Vamos fomentar os negócios em conjuntos. Cara, existem quantos negócios dentro de uma contabilidade que talvez não está sendo explorado a linha tributária,
Pô, eu tenho a Karina aqui do meu lado, chama a Karina. Karina, olha, o que que você pode ajudar os meus clientes? Karina, mas é o seguinte, eu preciso de um negócio junto com você. Porque assim, eu também vou precisar da minha equipe aqui, de um tempo para organizar tudo que você precisa, tá tudo bem. Desde que a gente fomente um negócio que vai trazer resultado para o empresário, traz resultado para o nosso negócio, você também ganha com o negócio. Quem trabalha tem que ganhar. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que tem que ser pulverizado essa informação com os profissionais, que aí não é uma opção, é uma obrigação. Porque eu de verdade acredito muito nisso. Não é uma opção do contador saber o tributário ou não. Hoje é uma obrigação. A opção dele de querer tocar o assunto tributário dentro do escritório dele pode ser uma opção, mas ele pode muito bem chamar um parceiro para poder falar assim, eu não quero fazer isso, mas você pode, porque eu sei que meus clientes precisam. Então, eu luto por isso. Então, eu acredito mais nessa possibilidade do que mais no poder público, tá? Até porque, por questões de interesse, né? Eu acho que talvez o poder público não vai ter tanto interesse em fazer um trabalho para a gente poder tirar o dinheiro do poder público, né? E no final das contas acaba acontecendo isso. Por mais que, por mais que a gente depois reverte isso voltando, né? É. Porque há mais contratações, a economia melhora, vende mais, enfim. Mas não sei se há tanto interesse assim. Tu sabe que esse cuidado que o empresário tem com a sua empresa e que acaba revertendo em melhorias para a própria empresa. Eu tive no Paraná no final de semana e nós fomos visitar uma fazenda de um agricultor. A paixão pela terra que ele tem, olha, vou te dizer assim, ó, eu queria plantar, vou te dizer, eu já ia comprar umas terras e ia ficar plantando lá no Paraná. E Uhum. tudo é um cuidado. Olha só, ele não usa nenhum veneno na terra dele. Ele não usa nenhum. é, Tudo é natural. Ele planta a soja dele, e depois que ele planta a soja dele, para devolver os nutrientes para a terra, ele faz um mix de plantas, um mix de plantas de serviço, que é composta por ervilha, ervilhaca e nabo, que dão todos os nutrientes que a soja tirou do solo. Ele prepara essa terra, devolve os nutrientes de forma natural para vir a plantação do milho, que no milho vai levar para aquela terra outros nutrientes, para depois ele vir com outra plantação. O que que ocorre? E isso eu tiro para minha vida, que eu achei muito interessante. Hoje, na ânsia de fazer várias coisas, o agricultor colhe a soja e mete adubo, pesticida, um monte de coisa para que aquela terra mate todos os bichos que tem ali para ele já vir com uma outra plantação. E ele não dá o tempo dessa terra naturalmente devolver os nutrientes de forma natural para essa terra. E aí, quando ele falou Olha que isso, coisa, né? e olha só, Anderson, os agricultores colhem a soja de 60 a 80 sacas por hectare. Tu sabe quanto que ele colhe? 100. Sem usar nenhum tipo de veneno. Nada. Pois é. E aí, Pois é. vamos trazer isso para a nossa vida? Vamos trazer isso para nós? O que nós fazemos na nossa empresa que nós não estamos esperando o tempo necessário, não estamos fazendo correto e talvez, se fizer exatamente como ele fez, trará resultados melhores ainda. Exato. E eu Para vou te ter uma além. ideia, tem Eu gente vou de além nesse Goiás, sentido. que está indo visitar ele. Nós tivemos lá gente de todo o Brasil querendo saber o que ele faz com a terra para que ter tantas sacas por hectare. Mas se tu vê um vídeo, eu vou te mandar depois no privado, se tu vê um vídeo do cara falando da terra, o amor, a paixão, não tem ideia. O cara é incrível. E ele contou uma história para nós ali que ficou muito claro. Dois tipos de coelho, tá? Dois tipos de coelho. Um tratado exatamente, comia
exatamente tratado com todos os adubos, os pesticidas, tudo, e o outro só de forma natural. Abateram esses coelhos depois de um ano. Tu acha que teve diferença ou não? Cortou um pouquinho para mim, eu não sei se para o pessoal também cortou. Tu acha que ele teve dois tipos de coelho comendo a mesma comida de forma abundante, só que uma delas foi tratada com todo o adubo, pesticida, tudo químico, e a outra tudo de forma natural. Tu acha que teve diferença ou não? Sacanagem. Claro, com A certeza. estrutura óssea daquele que foi tratado de forma natural era 10 vezes mais forte do que o outro. E aí ele olhou para nós e disse assim: e nós estamos comendo o quê? É. Então, Karina, mas eu vou além aí, né? Por exemplo, esse amor que ele faz, esse é o negócio dele. Isso é o que ele faz por amor. E o que ele não consegue fazer dentro do negócio dele, que precisam de outras abas, existem profissionais. Se cada um tomar conta com o amor que da sua parte do negócio, cara, esse cara vai ter um sucesso absurdo. E Vai. talvez essa reflexão a gente tem que começar a trazer, né? Será o que a gente está entregando? A gente está entregando com o mesmo amor que ele está cuidando da terra dele? Né? E olha, imagina a sacanagem com um cara desse, né? Você talvez vê esse cara trabalhando com tanto cuidado, às vezes abdicando até de uma margem para poder entregar um produto com mais qualidade, e depois descobrir que talvez pagam os impostos indevidos. Não estou falando nem a E, parte de negócio, né? e nós conversamos bastante. E ele está na pessoa física. E construiu um pavilhão. Pois é, pois é. Então, Agora você imagina, né, como a estrutura, o quanto esse cara poderia remeter de retorno para o negócio dele, para a terra dele, para a qualidade do que ele fornece, e as pessoas como nós que vamos consumir esses tipos de produtos, vamos ser aí premiados por isso, né? hum, E é isso que eu acredito, é nesse ecossistema, né, tipo de, cara, é uma corrente, o que você faz interfere na minha vida, o que eu faço interfere na sua, como dos nossos colegas que estão aqui. exatamente. As ações As ações de cada um interferem nas nossas vidas. E isso é muito interessante, né? Anderson, nós estamos nos caminhando para o final, mas eu quero muito, 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 muito agradecer por tu ter. Cara, tu é uma pessoa Imagina. mega, né? Eu já te disse isso, né? Meu santo bateu contigo no primeiro dia que eu te vi dentro da arte fiscal. Eu não Recíproco. vou me esquecer nunca, que eu já tirei coisa, já fui lá, já fui arrumar. Ai, eu sou assim. Mas eu quero te agradecer muito por ser esse cara ímpar. E tu pode ter certeza que eu entrei no tributário, me apaixonei por causa tua. Pô, fico muito feliz. E mais feliz que tudo isso é saber o quanto você está se entregando por isso. Então, você não tem que agradecer, não. Eu que tenho que agradecer pela confiança que você teve de poder abrir essas portas e ver você hoje aí performando do jeito que você está. Conta comigo sempre, agradecer a galera que passou por aqui, que está aqui com a gente também, né? E pedir, né? Só levem a mensagem, galera. Só levem a mensagem. Vamos ajudar o empreendedorismo. Eu estava vendo esses dias, né, um post teu até, onde tem muitos comentários, graças a Deus, né, Karina? Hum, E muita gente, né, assim, critica os empresários, né, muito, né? Cara, empresário não é inimigo de ninguém, né? Na verdade, empresário gera empregos. Cara, quanto mais a gente ajuda os empresários, mais emprego vão ter. Eu acredito muito hoje na nova era do empreendedorismo, que é o intraempreendedor. Cara, todo mundo pode ser empreendedor empreendendo no CNPJ de outra pessoa. Então, vamos mudar um pouquinho a visão, vamos abrir a mente. Tem espaço no mercado para todo mundo. tem. Muito obrigada. Eu sei que a tua agenda é mega lotada, mega. Eu quero te agradecer muito, muito por tudo que tu faz Imagina, por mim. faço questão. Toda vez que tu me atende, muito, muito, muito obrigada. E o que tu precisar de mim, tu sabe que eu sou a escudeira do agro por ti aqui, né? É isso aí.
Muito chique, né? Você inventou isso. Obrigada a todo Obrigado, mundo cara. que me Fica acompanhou. com Deus, viu? Que Deus abençoe você e que ilumine muito. Muito obrigada. E que tu esteja sempre por perto. Um Amém. beijo. Você também. Valeu, gente. Obrigadão. Fiquem com Deus, viu? Um abraço.